Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Adonai, a paz seja convosco. Quem vos sauda-vos é o seu irmão em Cristo, Bispo Adenilton da Silva. É com muito prazer e com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A minha Bíblia se encontra aberta no livro que segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso de número 35, que diz assim o texto sagrado: Jesus chorou. Nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele veio ao mundo para levar consigo as nossas dores, os nossos sofrimentos, e por isso, é claro, não faltou motivo para ele chorar. Eu louvo a Deus por colocar esta mensagem em meu coração, haja que nós estamos vivendo dias de crises por todos os lados, aonde podemos facilmente encontrar pessoas tristes, infelizes, angustiadas e que têm muitos motivos para chorar e derramar muitas lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos encontrado pessoas que choram sem saber o motivo do seu choro. Nesse texto que nós acabamos de citar, e por sinal é um dos menores versículos da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus chorou. E eu quero expor aqui o motivo do choro do nosso Cristo. Vamos analisar à luz da palavra de Deus. Eu quero intitular essa mensagem O Choro de Jesus. Portanto, nós precisamos conhecer o termo dessa mensagem, o que significa o choro no dicionário. Significa pranto ou o ato de chorar ou lacrimejar. É um efeito fisiológico dos seres humanos que consiste na produção em grandes quantidades de lágrimas dos olhos. Geralmente isso acontece quando as pessoas estão com seu estado emocional alterado, como nos casos de medo, tristeza, depressão, saudade, dor, alegria exagerada ou muita raiva e etc. O choro também é uma expressão, é uma forma de se comunicar. Vamos tirar um exemplo de um recém-nascido, um bebê, até mesmo aqueles que são completamente saudáveis. Eles acostumam chorar entre 1 a 3 horas por dia. Isso é porque eles não sabem fazer nada sozinhos. O choro é um meio de comunicar que eles estão precisando de alguma coisa, seja na necessidade de comida, no calor, no desconforto ou coisas semelhantes. Este tema é um tema muito importante porque atinge o nosso estado psicológico, emocional, sentimental, espiritual, em quase todas as áreas da nossa vida. Por isso, além do motivo do choro de Jesus, eu quero expor aqui quando nós precisamos chorar, por que devemos chorar, o motivo do nosso choro, a recompensa do nosso choro, por que Jesus chorou. Vamos meditar primeiro quando precisamos chorar. Segundo o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 49, ouça o que diz o texto: Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Nós precisamos chorar quando nós precisamos de uma bênção e nós temos a certeza que só Deus, só o nosso Criador é que tem o poder de nos conceder. Nós vamos insistir até que Deus responda às nossas súplicas e receba as nossas lágrimas. Segundo o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, nós devemos chorar e se prostrar diante de Deus
quando nós estamos diante de grandes problemas. E nós sabemos que, através da humilhação e reconhecendo o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus como Deus, Ele responde e atende. Segundo o livro de Joel, capítulo número 2, verso 17, nós precisamos chorar quando nós precisamos se converter ao Senhor, entregar a nossa vida para Deus. Segundo, por que devemos chorar? Segundo o livro de Atos, capítulo 20, versículo 19, nós devemos chorar pela obra de Deus, pelo serviço do Senhor. Temos muitos motivos de lágrimas devido às perseguições, às dificuldades que nós enfrentamos na obra de Deus. Às vezes, nós temos que chorar sozinhos, escondidos. Muitas pessoas choram por não poder ir na casa de Deus, porque alguém o proíbe. Quantas esposas que aceitam o Senhor Jesus, mas o marido proíbe dela ir para a casa do Senhor, fazer a obra de Deus. Quantos filhos que os pais não são evangélicos e proíbe os seus filhos ir para a casa de Deus? Ou a esposa, o esposo, um parente, o patrão. Quantas das vezes as pessoas são impedidas de ir para a igreja, fazer a obra de Deus pelo patrão que não libera, que às vezes coloca em um horário que não tem condições de ir à igreja. Tem muitas pessoas que o motivo do choro é pela obra de Deus. Segundo o livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, nós como líderes, como ministros, nós precisamos chorar diante de Deus, pedindo a bênção para o povo, clamando a Deus pelo povo sofrido, pelos que estão afastados, pelas almas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, pelas pessoas que estão pervertidas. Muitas das vezes, nós líderes, nós temos que chorar, pagar o preço. Segundo o livro de Salmos, capítulo 58, verso 8, nós devemos chorar porque Deus conhece nossas lágrimas, os nossos sofrimentos. Ele guarda tudo com Ele. Para isso devemos derramá-la perante o Senhor, pois Ele ouve a voz do nosso choro. Terceiro, o motivo do nosso choro. O choro sempre tem dois motivos. E eu quero expor aqui esses dois motivos, a tristeza e a alegria. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, há tempo de chorar e há tempo de rir, e tudo é passageiro. Então, quando estamos tristes, podemos saber que virá o tempo da alegria. E quando estamos felizes, devemos vigiar para não provocar tristeza. Enquanto uma pessoa está bem, há sempre alguém que está mal. Nós precisamos saber que, se porventura vir um momento de tristeza, essa tristeza terá fim. Então nós devemos aprender que há tempo de estar feliz e há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de se alegrar. Segundo o livro de Romanos, capítulo 12, verso 15, a vida cristã é cheia de lágrimas e sorrisos, porque nos alegramos muito com as vitórias dos outros e também choramos quando vemos alguém sofrer, mas a paz permanece. Nós somos usados por Deus para consolar e alegrar outras pessoas, um alegrando o outro. E assim nós vamos vivendo na presença de Deus em paz e com segurança. Segundo o livro de Salmos, capítulo de número 30, verso de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro e a tristeza para o cristão é passageira como a noite, e a alegria é tão linda como o amanhecer. Então sabemos que só há dois motivos para o nosso choro, a tristeza e a alegria. Lá em Salmos capítulo 126, verso de número 5, a palavra do Senhor diz: os que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão.
nós aprendemos que nós devemos fazer de tudo, plantar para nós colher o choro de felicidade. Às vezes pode ser amargo, doloroso, não importa a circunstância da sua vida, não importa o que você tem passado, mas se você tem chorado de tristeza, porque alguém tem até mesmo te pisado, tem te humilhado, mas se você permanecer na presença de Deus, com certeza essas lágrimas de tristezas, de dores, serão transformadas em cântico, louvores e muita felicidade para a sua vida. Quarto, a recompensa do seu choro. Segundo o livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo 13, e no capítulo 25, versículo 42, diz: se nós plantar semente ruim, nós vamos colher frutos ruins. Se nós plantar semente boas sementes, nós vamos colher. Por isso que a palavra do Senhor diz que o inferno é o lugar de choro e ranger de dentes, no fogo eterno, como recompensa para quem se alegrou com o mundo e fez as pessoas chorarem. Pessoas que têm se alegrado com a miséria, com a derrota de outras pessoas. Pessoas que têm coragem de pagar alto preço para ver outras pessoas destruídas, fracassadas. Quantas pessoas têm coragem de fazer o mal para destruir família, destruir ministério, destruir igreja, destruir empresa, cidade, estado, nações? Quantas pessoas que preferem mais fazer o mal do que fazer o bem? Mas a Bíblia diz que todos esses terão a sua recompensa. A Bíblia diz que o inferno é o lugar de choro e ranger de dentes, no fogo eterno. Isso é prêmio, é recompensa daqueles que hoje se alegram e vê a derrota, o fracasso, a queda de outras pessoas. Mas nós sabemos que a recompensa de Deus virá para aqueles que têm chorado, sim, por ver as pessoas sendo destruídas, têm chorado, sim, de ver os jovens nas drogas, no crime, no mundo, de ver as pessoas pervertidas, de ver as almas caminhando para o inferno. A Bíblia diz que esses, sim, terão a recompensa. Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, a Bíblia diz que quando nós chegarmos ao céu da glória, lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor. E essa é a recompensa para aqueles que choram buscando alegria no Senhor, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Quinto, por que Jesus chorou? Agora eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos aprender o motivo do choro de Jesus. Quando o texto áureo desta mensagem, que é um dos menores versículos da Bíblia, em João capítulo 11, verso 35, são duas palavras que contêm somente 11 letras, mas é o tema dessa nossa mensagem. Por que Jesus chorou? Nós vamos entender que a Bíblia está falando sobre a ressurreição de Lázaro. O momento que Jesus chegou na aldeia e encontrou o seu amigo morto. A primeira impressão que nós temos é que Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Nós queremos que você entenda, não foi tão somente pela morte de Lázaro que Jesus chorou. Mas nós vamos então entender por que Jesus chorou. Nós vamos lá em Mateus capítulo de número 8, verso 5, que Jesus ele entra em Cafarnaum. Jesus estava morando em Cafarnaum e Jesus chegava à cidade, segundo o livro de Mateus capítulo 5, Jesus chegou em Cafarnaum. E lá no capítulo 8, verso 5, Jesus ele cura o criado do centurião.
A Bíblia diz que, e quando aquele centurião soube que Jesus estava chegando à cidade, correu depressa e disse: Mestre, Jesus, o meu criado está morrendo com a doença de morte, mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, do meu telhado, porque eu sou um centurião, eu sou chefe de guarda, e eu digo para os meus subordinados: vá, e eles vão. Eu digo: venha, volte, eles voltam, porque eu tenho autoridade sobre eles. Mas assim também, se o Senhor disser uma palavra, o meu criado será curado. E diz a Bíblia que Jesus se maravilhou o tamanho da fé daquele centurião. E ali ao lado de Jesus estavam os seus discípulos, vendo tantas maravilhas. Lá no capítulo 8, no verso 14, Jesus ele prossegue fazendo milagres. Agora Jesus ele cura a sogra de um dos seus discípulos. Inclusive era um dos discípulos mais afoito, mais nervoso que Jesus tinha entre o seu grupo de discípulos. Jesus ele cura a sogra de Pedro. Lá no capítulo 8, verso de número 16, a Bíblia diz que Jesus fez muitas outras curas, muitos outros milagres. Creio que foram tantos que o escritor não conseguiu escrever todos. Mas a Bíblia é categórica em dizer, no verso 16, que muitas outras curas foram realizadas através do Senhor Jesus Cristo. Lá no mesmo capítulo, no verso de número 23, nós vamos encontrar a passagem bíblica lá no capítulo 8. Lá no mesmo capítulo 8, verso 23, nós vamos encontrar dessa feita Jesus dentro de uma embarcação, aonde o mar ficou revoltado e Jesus acalmou a tempestade. Os seus discípulos estavam ali, todos com medo, alguns já chorando, gritando, desesperados de medo. O mar estava para poder destruir aquela embarcação, e diz a Bíblia que Jesus acalmou a tempestade. Lá em Mateus capítulo 9, verso de número 1, nós vamos encontrar outro milagre de Jesus. A Bíblia diz que Jesus curou o paralítico da sua cidade, que ele habitava a cidade de Cafarnaum. Aquele paralítico chegou na casa ali, e ele não pôde entrar, porque a multidão tomava todo o espaço da casa. Ele não podia entrar pela porta, não podia entrar pela janela, porque muitas outras pessoas também queriam receber de Jesus um milagre. Aquele paralítico teve a fé suficiente de pedir ajuda a 4 pessoas que conseguiu levar ele pela comieira da casa e descer pela corda. E Jesus curou aquele paralítico. Muitos se maravilharam em ver aquele grande milagre. Lá no capítulo 9, no verso 19, nós vamos encontrar o milagre da mulher mais famosa da Bíblia. A mulher que sofria 12 anos com flux de sangue. Aquela mulher que estava sofrendo quase morta, sem força, 12 anos com aquele sofrimento. E diz a Bíblia que Jesus, ele curou aquela mulher daquela enfermidade. Queridos, para nós chegar até a ressurreição de Lázaro, é necessário nós percorrer essa trajetória de milagre de Jesus, por que não dizer o caminho do milagre. E com Jesus estavam todos os seus discípulos participando de todos os milagres. Jesus chorou, e isso encheu o coração dos discípulos de dúvida. Bispo, por que quando Jesus chorou, encheu o coração dos discípulos de dúvida? Porque aqueles discípulos, apesar de ter presenciado, de ter participado de tantos milagres já citados nessa mensagem, os discípulos também
havia acompanhado dois acontecimentos que nos chamam a atenção. Que dois acontecimentos foram esses, bispo? Aqueles discípulos enchem o coração de dúvida, porque aqueles discípulos tinham ouvido, tinham visto, presenciado Jesus acalmando o coração de duas pessoas desesperadas. Jesus, ele chorou, mas algum tempo atrás, Jesus havia falado para outras pessoas: não chorem. É muito interessante isso. Os discípulos encheram o coração de dúvida, porque segundo o livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 13, Jesus ele saiu de Cafarnaum e vai até a cidade de Nair. E quando Jesus vai entrando na cidade, Jesus encontra um fúnebre, um cortejo de um funeral. E Jesus vê aquele sinal de desespero, porque era o filho de uma tal viúva que o sonho dela era aquele filho. Estava vendo o seu sonho sendo enterrado. E aquela mulher tinha muitos motivos para chorar. Tinha muitos motivos para estar desesperada. Mas Jesus se apresenta naquele cortejo. Ouça o que diz o texto, em Lucas capítulo 7, verso de número 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Os discípulos estavam presentes. E como que pode? Jesus chorou, sendo que algum tempo atrás Jesus fala para aquela mulher: não chores. Então isso encheu o coração dos discípulos de dúvidas. Mas não foi somente aquela pobre viúva que estava ali sepultando o seu filho, mas também os discípulos, creio eu, que lembraram do que está escrito em Lucas capítulo 8, verso 52, que fala acerca da ressurreição da filha de Jairo. A Bíblia diz que aquele homem que era uma certa autoridade correu ao encontro de Jesus, se humilhando, prostrou-se diante do Senhor e disse: mestre, me socorre, a minha filha está morta. E diz a Bíblia em Lucas 8, 52, que Jesus ele entra na casa de Jairo e vê aquele povo todo chorando e pranteando. E Jesus olha para eles e disse: não chores. Olha o que diz a palavra de Deus. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, a menina não está morta, mas ela dorme. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Jesus disse o quê? Não chores. Eu creio que começa a passar na mente dos discípulos como se fosse um filme, eles relembrando desses acontecimentos. E agora eu creio que eles começam a pensar: como que Jesus falou para a viúva de Nair, não chore? Como que Jesus falou para os pais da menina, a filha de Jairo, e todos que estavam ali, não chores? E agora ele mesmo está chorando. Eu creio que essa era a interrogação na mente dos discípulos. E Jesus, ele chega e encontra esse peso, encontra este cenário de tristeza, de lamento e de dor por parte de todos que estavam ali presentes, por parte também dos seus discípulos, que já tinha visto tantos sinais, tantos milagres, e
no coração deles ainda estava cheio de dúvida. Agora imagine você, Jesus, depois de realizar tantos milagres, tantas maravilhas ao lado dos seus discípulos, o inimigo se levanta com fúria. A Bíblia diz que os judeus se levantaram com tanta fúria a ponto de tentarem apedrejar o Senhor Jesus e os seus discípulos, acusando de blasfêmia. Aí agora Jesus, ele teve que se mudar para Betânia, além do Jordão, que fica próximo a Jerusalém. Olha o que diz o texto em João capítulo 10. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Além do Jordão, era justamente onde tem o Rio Jordão. Eu não quero que você confunda Betânia, além do Jordão, com a cidade de Betânia, que era também conhecida como aldeia, aonde estava Lázaro. Jesus estava ali, deslocando já para outro lugar, quando recebeu o comunicado que Lázaro estava doente e estava morrendo. Jesus precisava fazer um percurso de aproximadamente 40 quilômetros da onde ele estava para chegar até a cidade aonde Lázaro estava, ou seja, na aldeia aonde Lázaro estava. Olha o que diz o texto em João capítulo 11, verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios, perto de Jerusalém. Isso quer dizer aproximadamente 40 quilômetros da onde Jesus estava. Jesus, ele teve que fazer esse percurso, desafiar o deserto, os perigos, principalmente naquela época que os judeus estavam revoltados contra ele. Agora chega Jesus com seus discípulos e encontra aquele cenário de dor, de lamento, de desespero. Ali estavam as duas irmãs de Lázaro, que também eram as suas discípulas. Lembra aquelas duas mulheres que receberam Jesus, que a Bíblia fala que o nome de uma era Marta e outra Maria, que uma deu atenção para Jesus e a outra não? Isso significa que Jesus era muito próximo da família. Jesus era muito amigo da família. A Bíblia diz também que ali estava presente vários judeus que vieram consolar aquela família. Provavelmente, aqueles judeus já estavam sabendo de Jesus, que os judeus estavam revoltados com Jesus. Então imagine, Jesus encontra aquele clima pesado, aquele clima de dor, de lamento, de tristeza. E Jesus olha para os discípulos que já havia visto tantos sinais, tantas maravilhas, e Jesus vê no coração daqueles discípulos uma certa dúvida, uma certa incredulidade. Jesus olha para aquelas suas discípulas e vê também a tamanha incredulidade, a falta de fé, o desespero que estava naquelas mulheres, a ponto de falar coisas que não deviam. Nós sabemos que na hora do desespero, nós somos capazes de fazer coisas que depois nós nos arrependemos, de falar coisas que não deveria falar. E diz a Bíblia que Marta e Maria falaram coisas e Jesus teve que revidar aquelas palavras, e Jesus vê aquele cenário de dúvida, de insegurança. Agora imagine os discípulos que viram, participaram de tantas maravilhas, de tantos sinais, de tantas ressurreição, e Jesus olha e vê eles naquela situação. Jesus se entristeceu e diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus chorou
não foi porque Lázaro estava no túmulo, já tinha 4 dias, já cheirava mal. Jesus não chorou porque o seu melhor amigo estava ali morto, mas o motivo do choro de Jesus foi de ver o tamanho da incredulidade, de ver a falta de fé no coração justamente daqueles que deveriam estar ali dando exemplo, usando a fé que há em Deus, que há em Cristo. Queridos, queridas, eu não sei qual o motivo do teu choro. Eu não sei o que é que está te fazendo chorar. Eu não sei se o motivo do teu choro é porque você foi abandonado, abandonada pela pessoa que você tanto ama. Eu não sei se o motivo do teu choro é porque você foi traído, é porque alguém lesou a sua consciência. Eu não sei qual o motivo do teu choro, que talvez seja porque você está sendo excluída, você está sendo rejeitado. Eu não sei se o motivo do teu choro é que as portas se fecharam, é que o seu patrão não te valoriza. Eu não sei se você está chorando por causa das perseguições. Eu não sei se você está chorando porque você está doente, sentindo dor. Eu não sei se você está chorando porque você descobriu uma enfermidade, porque você recebeu o diagnóstico dos médicos. Eu não sei se você está chorando porque você não tem como pagar as dívidas, porque as portas estão fechadas. Eu não sei se você está chorando porque o seu pai tem te rejeitado, a tua mãe te rejeita. Eu não sei se você está chorando a ponto de não suportar mais e desejar até mesmo a morte. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele está mudando o seu pranto. Jesus está mudando o seu choro. Diz a Bíblia que o primeiro cenário que Jesus encontrou ali na casa de Lázaro foi de dores, de lamento, de tristeza. Mas diz a Bíblia que Jesus se incomodou quando viu ali o desespero daquelas pessoas. E diz a Bíblia que Jesus chorou. E Jesus diz: aonde que está o meu amigo, que eu vou lá despertar ele desse sono? E diz a Bíblia que Jesus ele foi até onde estava Lázaro. Lázaro estava em um túmulo, como se fosse um porão. Jesus libera a palavra profética, a palavra determinante, a palavra rema, a palavra poderosa, a palavra que ressuscita, a palavra que faz o impossível se tornar possível. Jesus grita e lança a palavra, e Jesus disse: Lázaro, levanta, desperta desse sono. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora, o Senhor está liberando uma palavra para você. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem, mas Deus, ele está trazendo para você uma palavra rema, uma palavra profética. Eu quero ser profeta de Deus através desta mensagem. Eu quero liberar esta palavra profética e eu quero te dizer: Jesus vai mudar o teu choro. Jesus, ele vai agora entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua empresa, no seu comércio. Jesus vai entrar nessa loja, nesse escritório, nessa sala. Jesus vai entrar agora nessa UTI, nessa CTI, nessa enfermaria. Jesus vai entrar agora nesta cela, nesse presídio, nessa cadeia. Jesus vai entrar agora aí na sua casa, jogando por terra a doença, jogando por terra a macumba, a feitiçaria, jogando por terra as obras ao contrário. Jesus está entrando agora com providência, abrindo porta. Jesus, ele está mudando o teu pranto. Isso que tem te causado dor, isso que tem provocado o teu choro de fracasso, de derrota. Pode chorar, amado. Oh, aleluia. Pode chorar, amada. Deixa as lágrimas caírem. Deixe as lágrimas rolar no seu rosto. Pode chorar, porque é o último choro de tristeza, é o último choro de derrota, é o último choro de lamento.
Pode chorar, deixa as lágrimas cair, deixa as lágrimas quentes rolar no seu rosto, porque essa lágrima é a última lágrima de tristeza. Jesus vai tocar na fonte das tuas lágrimas agora, e Jesus vai trocar essa lágrima de tristeza em lágrima de alegria, de felicidade. Em nome de Jesus, toma posse aí agora, toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra profética, toma posse dessa palavra rema, em nome de Jesus Cristo. Deus está agora providenciando, Deus está agora provendo a sua vitória, Deus está abrindo porta, Deus está jogando por terra os seus inimigos, Deus está jogando por terra tudo aquilo que faz você chorar, tudo aquilo que tem te causado tristeza, lamento e dores. Jesus está mudando a tua lágrima, o teu pranto nesse momento. Diz a Bíblia que agora Lázaro recebe a palavra profética de Jesus. E Lázaro se levanta, com os pés, as mãos atados, com lençol envolvido no seu corpo. Lázaro sai caminhando. Eu acredito que Lázaro, com pouca força, ele começa a subir os degraus para chegar até onde Jesus estava. E Lázaro vem se aproximando. Acredito que do outro lado está os discípulos, as discípulas, os judeus querendo saber o resultado. E de repente vem Lázaro caminhando devagarinho. Vem Lázaro chegando no meio daquele povo. E eu acredito que agora Lázaro coloca o seu rosto para fora. Marta começa a olhar para Maria, Maria começa a olhar para Marta, e elas começam a chorar novamente. Creio que os discípulos começam um olhar para o outro e começam a chorar. Eu creio que muitos dos judeus, mesmo aqueles que estavam ali por curiosidade, eles começaram também a chorar. Eu creio que agora todos que estavam ali antes chorando de tristeza, de lamento e de dores, eles começam a chorar novamente. Mas agora não era mais de tristeza, não era mais de lamento nem de dor, mas eles começam a chorar, mas era com choro de alegria, de felicidade. Aleluia! Creio que agora aquelas discípulas começam a pular. Aleluia! Elas começam a gritar, começam a chorar, mas não de tristeza e de dor, mas sim por contemplar o milagre de Deus. Não importa o motivo do teu choro. Quem tem feito você chorar? Não importa qual o tamanho da tua dor, não importa o motivo das tuas lágrimas, mas eu quero dizer para você que Deus, ele está providenciando o teu milagre. Deus está colocando um ponto final no teu sofrimento, nessas tuas lágrimas de tristeza, de lamento e de dor. Alegre o coração de Deus. Tenha fé. Acredite que Deus está nesta hora providenciando o teu milagre. Ainda que seja impossível aos olhos humanos, ainda que seja impossível para os médicos, para os advogados, ainda que seja impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Era impossível Lázaro ressuscitar. 4 dias morto, já cheirando mal, mas Jesus ressuscitou. O impossível se tornou possível. Deus está realizando na sua vida o milagre do impossível nesta hora. Receba, toma posse no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.